Deus, o Eterno, um dia decidiu chamar Abraão. Mas o chamado de Abraão, ou de Abrão, não aconteceu no capítulo 12 do livro do Gênesis. Muitas pessoas, quando lê a história de Abraão, ou de Abrão, pensam que o chamado de Deus sucedeu no capítulo 12, o capítulo mais conhecido e lido acerca da biografia de Abraão. Mas o chamado de Abraão aconteceu antes do capítulo 12. Isso sucedeu no capítulo 11 do livro do Gênesis, no versículo de número 31. Porém, o versículo 31 não explica ou não especifica esse chamado. Quando o tradutor da Bíblia, em especial o tradutor João Ferreira de Almeida, decidiu escrever o capítulo 12 de Gênesis e traduzir para a língua portuguesa, ele faz exatamente a repetição das palavras que o Eterno disse a Abraão no capítulo 11. E alguém vai dizer, mas eu não encontrei estas palavras no capítulo 11. Alguém pode dizer, eu não encontrei Deus aparecendo a Abraão no capítulo 11 de Gênesis e dizendo, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas como eu posso entender esse texto? A Bíblia nos mostra no livro de Atos, capítulo 7, verso de número 2, que no sermão de Estevão, quando Estevão está ali anunciando a Cristo antes de ser apedrejado, Estevão diz assim: porque Deus, o Eterno, apareceu ao nosso Pai quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E Deus disse, é Estevão que está dizendo, a Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. E por que eu estou falando, explicando isso? Porque quando você lê o capítulo 11, verso 31, você vai perceber que Abraão, ou Abrão, ou Abraham, como diz em hebraico, ele desobedeceu a primeira ordem de Deus. Porque se Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, o capítulo 11, verso 31 diz que Abraão não saiu sozinho de Ur dos Caldeus. Abraão não deixou a Mesopotâmia sozinho. O capítulo 11, verso 30 e 31 diz que Terá tomou Abrão seu filho, Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu filho Arã, e partiu para a terra de Harã, ou de Arã, e ali viveu 255 anos até que morreu. O que o texto está informando no capítulo 11 é que quando Abrão ouviu pela primeira voz de Deus, a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, ele não obedece da forma que deveria ser obedecida. Deus mandou ele deixar a terra, a parentela e a casa do pai, mas quando ele sai de Ur, ele sai com o pai, ele sai com o sobrinho, ele sai com os servos, ele sai com a serva, ele leva a parentela até Arã. E a Bíblia diz no capítulo 12 que Deus apareceu a ele novamente. Após a morte do pai de Abraão, Deus aparece a ele no capítulo 12. Porque Abraão não queria deixar a sua parentela. Abraão não queria, de alguma forma, desvincular o vínculo familiar que ele tinha
Só que quando Deus aparece a segunda vez a ele, Deus não vai falar o que está escrito na nossa língua portuguesa aqui, porque na maioria das versões aparece essa expressão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Mas quando você pega lá a Bíblia hebraica, o texto manuscrito, lá está escrito: vai Omer, vai ser Adonai Avram ler leha. E quando eu li isso, eu falei: não, eu devo estar errado. Aí eu peguei, entrei na internet, procurei os meus professores e disse: não, é isso mesmo. Eu fiquei assustado, por isso que eu disse que esse texto mexeu comigo, porque surgiu uma nova revelação, ou melhor dizendo, uma nova iluminação do texto. Eu falei: meu Deus! E todos os eruditos que eu conversei de ontem para hoje, eles declaravam a mesma coisa, dizendo: o texto original diz isso. Pastor, o que o senhor falou aí em hebraico? O texto hebraico diz assim: e disse Deus a Abrão: sai por ti mesmo. Em algumas traduções você pode traduzir leha como sai por você mesmo. Lembra que da primeira vez Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Mas na segunda vez Deus está dizendo agora: sai por você mesmo. E aí Deus me iluminou e falou assim para mim, através do Espírito Santo: Ederson, entenda isso. Há momentos na nossa vida que a gente tem que deixar de fazer pelo outro para fazer por si mesmo. Você vai entender agora a pregação. A gente passa a vida inteira motivado a fazer alguma coisa, a conquistar alguma coisa em prol de alguém, do outro. Uma mãe diz: eu trabalho para ver o meu filho, minha filha, bem. Um pai diz: eu trabalho para que os meus filhos tenham um futuro melhor. Alguém que diga: eu vou para a igreja, eu cultuo, eu prego, eu louvo, porque eu quero que pessoas sejam abençoadas, curadas, libertas. E isso é louvável, não tem nada de errado nisso. Mas esse texto, pela primeira vez depois de 20 anos pregando, eu entendi algo que mexeu comigo, porque agora Deus está olhando para o Pai da fé e está dizendo: não é o momento de você fazer pelo outro, não é o momento de você fazer por Saraí, não é o momento de você fazer por Ló, não é o momento de você fazer pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua parentela. Chegou a hora de você fazer por você. Aleluia, Deus. E a pergunta que Deus faz ao nosso coração nesta noite é: o que você tem feito por você? É Jesus. Ou você vai viver só em prol dos outros? Eu já tive experiência de pastorear, e o pastoreio é árduo. Quem pastoreia, quem lidera, sabe o que eu vou dizer. E sabe qual é o maior erro que um líder comete, que um pastor comete? Viver pelos outros. E muitas das vezes a sua casa é destruída, o seu casamento é arruinado, os seus filhos se desviam e se afastam de Deus, porque o próprio pai, que é pastor, que é líder, não tem mais tempo para fazer por si mesmo, ele só faz pelos outros. Qual que é o mal da nossa geração? Qual é a doença da moda que arruma e leva pessoas ao suicídio? Depressão, ansiedade. E qual é a maior causa da depressão? Eles falou comigo de madrugada, porque eu passei por isso. Qual é a maior causa que leva alguém à ansiedade? É quando nós vivemos com medo do futuro, porque nós no futuro nos imaginamos ajudando alguém, abraçando alguém, levantando alguém, e a gente quer, porque a gente sabe que tendo, a gente pode fazer algo por alguém, e a gente deixa de viver o presente e fazer por si mesmo. Diga para alguém que está do teu lado: eu já fiz muito pelos outros, mas nessa noite Deus está me ensinando uma receita nova. Há momentos que eu tenho que fazer.
Há momentos que eu tenho que me cuidar. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Até dei risada de madrugada, mas não posso estar rindo, porque Deus falou para mim: você quer casar, meu filho? Você quer ter uma esposa? Faz com você. Entendeu? Ah, eu quero conquistar você. Descubra o valor que Deus te deu. Isso é, descubra o valor que Ele depositou em você. Pastor, mas isso não é ser egoísta? Não, porque há momentos que a gente tem que pensar um pouco em si mesmo. Porque se eu não estiver feliz, como eu vou alegrar alguém? Se eu não estiver curado, como eu vou curar alguém? Se eu não estiver liberto, como eu vou libertar o outro? Se eu não estiver vivendo em prosperidade, como eu vou ser canal de bênção para alguém? Se eu vivo emprestando, se eu vivo na miséria, aí está por ti mesmo. Vai Homer, vai ser Adonai, Abraão, leva, errar. Sai por você mesmo, porque se você fizer por você, logo eu farei por aqueles que estão à sua volta. Lembra que a Jennifer falou aqui? Eu convidei tanta gente. Será que foi o calor? Não. A gente tem que entender, Jennifer, que buscar a Deus não está condicionado às pessoas, na pluralidade daqueles que estão ao nosso redor. Buscar a Deus é algo pessoal, é algo íntimo de cada um. Assim como a salvação. Mas a gente vem para o culto pensando: será que fulano veio? Será que fulano vai? Esse fulano não veio. E Deus está dizendo: adore por você. Quando Deus me falou isso na madrugada, minha irmã foi em casa ontem, até brinquei com ela, disse assim: a hora que você for orar hoje, ora por mim. Eu disse: não, vou orar por mim, por você não. Deus falou para mim: faça por ti mesmo. Porque às vezes a gente dobra o joelho na madrugada e chora pelos outros e se esquece de chorar por nós. A gente se lamenta pelos outros, mas a gente se lamenta por nós. A gente lembra o nome de todo mundo e até que a gente não lembra, a gente fala: Senhor, aquele fulano que eu não lembro, mas a gente não se lembra de nós mesmos. E Deus está dizendo: Abraão, está vendo todas essas promessas? Porque de ti farei uma grande nação. Engrandecerei teu nome, abençoar-te-ei. Já preguei uma vez aqui sobre as 6 promessas que Deus fez no mesmo texto para Abraão, que quem estava no culto vai se lembrar. Promessa de crescimento, promessa de honra, lembra? Eu falei especificamente sobre as 6 promessas feitas no capítulo 12, mas agora Deus está falando para Abraão: Abraão, todas essas promessas se cumprirão em você. Só que as pessoas que estão ao seu redor só serão abençoadas. Porque se essa promessa se cumprir em você e através de você, então faça por ti mesmo. Deus está ensinando alguém. Pastor, mas e se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém? Ajude. Mas primeiro, ajude a você mesmo. Porque o que eu mais vejo é pessoas arrebentadas no evangelho tentando ajudar outras. Ou eu estou errado? Ou é só no meu mundo que isso existe? O que eu mais vejo é pessoas tristes tentando alegrar pessoas. Pessoas do pó, caídas tentando levantar outras. E Deus nessa noite está dizendo: faça por você, eu quero te ver de pé. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão: eu quero que você seja uma bênção, eu quero te ver feliz, eu quero te ver alegre, eu quero ver você cantando, eu quero ver você olhando para o céu dizendo: Deus, faça por você, Abraão. Porque se você fizer por você, tu serás uma bênção. É tão interessante que a única palavra na Bíblia
que Deus pronuncia a um homem. Deus não disse assim, e tu serás abençoado. Ele disse isso depois, na promessa. Mas antes da promessa feita, ele diz assim, tu serás essa bênção. Aí Abraão saiu, partiu. O versículo 5 diz assim, partiu Abraão com seu sobrinho Ló, com sua esposa Sarai, seu servo, etc. E o versículo 5 termina dizendo, e chegaram lá, porque ele entendeu o propósito. Sabe por que Deus disse, faça por ti mesmo? Porque Sara, por mais que fosse mulher do pai da fé, Abraão, Sara não ouviu a voz de Deus. Ló era sobrinho de Abraão, ouviu? Não ouviu. E quando Sara e Ló e o servo de Abraão diziam, para onde a gente está indo? Abraão dizia, não sei, eu só sei que eu vou chegar lá. Só um homem de fé caminha por caminhos desconhecidos. Deus falou comigo. Ele conhecia o caminho que ele ia percorrer, não, mas ele tinha certeza de onde ia chegar. Diga para alguém que está do outro lado, às vezes os caminhos que você percorre são desconhecidos. Mas Deus não te prometeu mostrar o caminho, Ele te prometeu que você vai chegar lá onde Ele falou que você iria chegar. Aleluia. Eu não sei quais são os caminhos, as portas que eu vou passar. Eu não sei quais são as barreiras que eu vou ter que ultrapassar. Eu não sei quais são as lutas que eu vou enfrentar. Mas uma coisa eu sei, eu vou chegar lá, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Diga para alguém que está do lado, eu vou chegar lá. Ainda que eu não sei os caminhos, eu não sei as portas que eu vou ter que passar, ainda que eu não conheça as lutas que eu tenho que... mas eu vou chegar lá. Aleluia. Agora eu vou entrar na mensagem para encerrar, vou ser breve. Chegou lá, e a primeira coisa que ele fez, no versículo 6, olha que coisa linda, levantou um altar. Sabia que Abraão, na Bíblia, é o homem dos altares? Ao longo da vida de Abraão, ele levantou 4 altares. Ao longo da sua história, é o único homem, o único patriarca, entre todos os homens da Bíblia, profetas, reis, sacerdotes, o único homem que levantou 4 altares. E quando eu falo de altar, não estou falando desse padrão de altar que nós temos hoje. Se você olhar lá para a história bíblica, os altares eram de pedras amontoadas, simples, onde se lançava o animal imolado e queimava em cima daquelas pedras. Olha que coisa extraordinária. Deus nunca foi, como que eu posso dizer? Deus nunca teve essa prepotência humana. Deus é todo poderoso, né? O Deus que criou os... Ele não é como um homem que está preocupado com o luxo. Ele poderia dizer para Abraão ou para qualquer outro da Bíblia, dizer, olha, quando vocês forem levantar um altar, que seja de diamante, de pedras preciosas, que vocês coloquem muito ouro no altar. Aí eu dizia, olha, se não for de pedra, que seja de madeira. O máximo que Deus exigiu para um altar foi o altar do holocausto, foi o bronze, foi a coisa de ferro, porque o fogo não queimar a madeira. E por que Abraão, quando chegou lá, ele levantou um altar? Porque Abraão não entendeu o que muitos crentes precisam entender: gratidão. Cheguei aonde Deus prometeu. Estou na terra que Deus prometeu. Vou possuir a terra que Ele me prometeu. Então, o que eu faço? Levanto um altar para agradecer a Deus, porque até aqui cheguei. E se cheguei até aqui, é porque Ele me trouxe. Quantos altares de gratidão você já levantou?
Quantas vezes nós levantamos um altar para dizer, não, isso aqui é para agradecer, não é para pedir, não é para sacrificar, não, isso aqui é para agradecer. Cheguei, Deus. Foi difícil, teve luta, teve perseguição, teve afronta, teve dificuldade, mas eu cheguei. E é tão interessante esse texto, porque ele levanta um altar e agradece, vai para a terra de Siquém, que era a terra de Canaã, em questão de horas. Se você for fazer a cronologia, ele levanta o segundo altar. É como se ele levantasse um altar de manhã para agradecer e outro de tarde para adorar. Porque quando ele sobe o monte que ele vê a terra, ele levanta o segundo altar e está no mesmo texto. No verso 6 ele levanta o altar e agradece. No verso 8 ele adora. Olha que coisa gloriosa. Porque no verso 8 e no capítulo 13 você vai ver o terceiro altar a partir do versículo 14, ele olhando para toda a terra e dizendo, está vendo? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, toda essa terra te darei a ti e a tua descendência. Aleluia. Jeová, o que eu tenho que fazer? Adora, Abraão. Já agradeceu, então adora. Mas sabe por que Abraão, ao longo da sua vida, ele levantou 4 altares? O primeiro no verso 6, no verso 8, o segundo, no capítulo 13, o terceiro, e no capítulo 22, quando ele vai colocar Isaac, lembra? É o último altar da vida de Abraão. E nesse último altar, não precisa nem falar, né? Deus fala para ele, pega Isaac, o teu único filho aqui que morras, e vai ao monte Moriá e sacrifica isso. O que representa esse altar? O altar do reconhecimento que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele conquistou, nada era dele, tudo era de Deus. E se Deus pediu de volta, eu tenho que devolver. Eu sou apenas administrador daquilo que Deus me dá, não sou dono de nada. Mas por que Abraão levanta altares? Eu vou encerrar. Aí eu fui estudar, porque quando Deus me deu isso de madrugada, eu falei, não. Peguei, levantou altares, eu preciso saber o que é altar. Aí se você vai estudar o conceito de altar, aí foge. Eu falei, não, eu vou estudar o que é etimologicamente altar. Para mim, que estudo hebraico é mais fácil. A palavra altar você pronuncia como bisbeata. Bisbeata. Bisbeata é altar. E ela é formada por 4 letras do alfabeto hebraico. Aí, quando eu fui estudar, eu peguei gosto. O que forma a palavra misbeata, porque no hebraico não existe vogal. A, E, O, U. Nós temos os pontinhos lá, entre as letras da Gesh. São sinais maçoréticos. Nós somos pontinhos. Aí você pega a primeira letra da palavra altar, que é usada no hebraico, que é a letra Mem. A letra Mem se pronuncia no seu construto Merilá. Esse é o nome da letra Mem. Merilá. Mas só o que significa Merilá? Eu creio que gosto. E olha que eu estudo a Bíblia, irmão. Eu descobri isso 2 dias para cá. Merilá significa perdão. A primeira letra que forma a palavra altar no texto original bíblico em hebraico significa perdão. Por que Abraão levantou o altar quando ele chegou na terra? Para pedir perdão para Deus, porque ele demorou. Ele poderia ter chegado anos antes, mas ele esperou a morte do pai. Ele levou a família e, em consequência, ele foi punido. Mas agora ele está dizendo, Deus, eu vou possuir a herança, mas antes de eu possuir a herança, a promessa, me perdoa. Ele está pedindo perdão do tempo que ele perdeu, porque a promessa poderia ter chegado antes. E quantas das vezes, aí Deus falou comigo, quantas das vezes a gente perde com tanta bagaceira, você. É interessante que Deus me deu na madrugada retrasada, e eu falei para o pastor, e nessa madrugada que Deus estava falando comigo, entraram no meu quintal e levaram minha cachorra embora, minha pitbull. Acordei com a minha mãe 7 horas da manhã, eu não dormi de madrugada.
meditando nessa palavra, acordei com a minha mãe dizendo assim, levar a cachorro embora. Eu andei aquele bairro inteiro, fui no Novo Olinda, fui lá no Verde, atrás da cachorra. Só que Deus estava me ensinando. Eu falei isso ontem, lá em casa, minha mãe deu risada. Porque quando eu fui abrir minha boca, que a minha mãe disse levar a cachorra, Deus falou comigo: ei, faça por ti mesmo. Não murmura, não reclama, não amaldiçoa. Falei, eu vou achar a cachorra. E a minha prova durou 2h30. Até que alguém apareceu do lado da rua, deixou a cachorra, saiu correndo. A cachorra viu meu pai que viu ela lá do outro lado. O rapaz viu meu pai, soltou a cachorra saiu correndo e entrou para dentro de mim. Mas foram 2h30 Deus falando para mim: faça por ti mesmo. Eu estou te ensinando. Falei, Deus, aonde eu errei? Porque eu estudei essa palavra e Deus foi ministrando comigo. E Deus falou: é por isso que Abraão vai voltar para pedir perdão. Eu disse: Senhor, mas onde eu errei? Aí Deus falou para mim: você não erra? Está dando uma de inocente, agora eu sou, Senhor, me perdoa. Eu falei, agora eu entendi onde eu errei. Onde eu confiei que a minha pitbull poderia proteger a minha casa. Aí o Senhor mostrou que quando eu confio no cão, nitidamente, no sentido literário, tá? Não figurativo, eu deixo de confiar em Deus. Aí Deus falou: eu permiti uma pessoa entrar e levar a cachorra que você achava que as pessoas iam ficar com medo de entrar aqui, para te mostrar que se eu não estiver aqui para guardar a casa, não vão fingir. Tá vendo? Como que Deus fala com isso? Eu falei: meu Deus, se o Senhor não guardar a casa, o pitbull não guarda, né? Nem o Rottweiler, né? Não guarda, né? A segunda letra que forma a palavra altar. Posso terminar? Posso mais 5 minutos? Até 9h30? A segunda palavra é formada pela letra Zai. No hebraico nós temos uma letra chamada Zai. É a segunda letra que forma a palavra altar. E a palavra Zai, você pronuncia o seu consumo dela como Zerut. Parece aqueles gaúchos, Zerut. Sabe o que significa Zerut? Eu falei: meu Deus, o que o Senhor está me dando? A palavra Zerut no hebraico significa direito. Direito. Lembra do segundo altar que ele sobe um monte e olha para todas as terras, todas as campinas, todo lugar que Deus havia mostrado a ele? Deus estava dizendo: esse altar vai servir de direito. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho o direito de entrar no carro por outra pessoa. Por quê? Porque não? Tem direito de invadir a casa de alguém? Por quê? Deus está dizendo: a partir de agora, você tem direito sobre essa terra. É por isso que quando Ló chegou em Abraão, lembra da discussão no capítulo 13, que os pastores de Abraão discutiram com os pastores de Ló, e aí Abraão chama Ló e diz: ei, está vendo aqui, ó, escolhe, para onde você quer ir? Pastor, não entendi. Escolhe, Ló. Aí Ló ergueu os olhos e viu de longe as campinas do Jordão, e ficava Sodoma e Gomorra. Abraão está dizendo assim: ó, Deus falou que o direito é meu. Mas como eu sei que foi Deus que me chamou, eu te dou o direito de escolher. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Porque se o direito foi me dado, não importa o lugar que eu coloque a planta dos meus pés, aonde eu pisar, Deus vai me dar uma herança. O lugar pode estar seco, o lugar pode não ter nada, pode ser um deserto, mas no lugar que eu pisar, ali foi me dado por direito. É ali que eu vou crescer, é ali que eu vou prosperar, é ali que eu vou ser abençoado, é ali que eu vou ser uma bênção. Entenda isso, irmão. Isso é extraordinário. Olha, se eu quero as campinas
fico com esse lugar seco? Porque esse lugar foi me dado por direito. E se Deus te colocou em um determinado lugar por direito, se Deus te deu por direito alguma coisa, ninguém será capaz de impedir você de prosperar. Ninguém. Não é um lugar. Deus está dizendo para Abraão, não é um lugar, é você no lugar. Diga para alguém que está do teu lado, não é um lugar. Sou eu no lugar. Porque a bênção não está no lugar, não se muda. Desculpa quem é religioso com o lugar. A bênção nunca esteve envolvida com o lugar. A bênção está envolvida com quem está no lugar. Aleluia. É você que faz a diferença no lugar que Deus te coloca. Você está entendendo? É você que muda o ambiente no lugar que Deus te coloca. É você que faz o lugar crescer e prosperar. É por causa de você. Eu vou encerrar. Capítulo 13. Ele levanta o terceiro altar. Aí. Quando Deus fala, olha para o norte, para o sul, para o leste, para todas as terras, desce, mede. Deus ainda fala para ele, você quer descer, mede a terra. Tudo isso será teu. Será da tua descendência. E aí a Bíblia diz que ele levanta o terceiro altar. E a terceira letra da palavra altar no hebraico é o beit. Letra beit. É fácil saber qual letra é. O beit é o beit. Lembra da palavra isbear? A terceira letra é o beit. E o construto da palavra ou da letra beit é berrar ou brahá. Você vai ouvir muito essa pronúncia, berrar ou barrar. O que significa isso? Bênção. É o altar da bênção. Brahá, berrar, em hebraico é bênção. Eu já falei aqui, eu não vou repetir de novo, mas alguns, não sei se foi quantos anos atrás, que eu trago aqui, já foi uns 10 anos, não sou mais, né? Estou ficando velho, agora estou ficando velho. Daqui a 15 dias eu vou fazer 40 anos, mas não estou bem na foto ainda. Só na foto que tem, foto é Photoshop. É os filhos. Então vamos lá. Bênção. Eu falei aqui alguns anos atrás, a palavra bênção significa aquilo que denota concessões de bens espirituais e materiais. A palavra bênção ela tem uma conexão de inclinação para aquilo que é do alto, para aquilo que é da terra. Então Deus está dizendo, Abraão, quando você precisar das coisas do alto, serão liberadas sobre a sua vida, mas quando você precisar das coisas da terra, serão liberadas sobre ti. Olha que coisa gloriosa. Deus está dizendo, bênção, Abraão. Por isso que eu falo, coisa boa é levantar altar, irmão. Porque no altar está a bênção de Deus. Deus escondeu na palavra altar a palavra bênção. Está entendendo? Bênção. Diga assim, no meu altar Deus escondeu as bênçãos que serão me dadas. Eu vou falar da última letra para terminar. A última letra que forma a palavra misbear é a letra rede. Em português é o H, não é o R, embora tenha som de R, rede. E a letra rede se pronuncia no seu construto como Rai. Rai. Sabe o que significa a palavra Rai? É a palavra que Adão usou quando ele abriu os olhos e viu Eva. A palavra Rai significa vida. É por isso que quando a gente casa, a gente quer chamar a mulher de vida, né? O marido de vida. Ô vida! Não sei se você, né? Eu vou casar, ô vida! É por isso que essas 4 letras fez com que Abraão levantasse 4 altares. E lembra do altar de Gênesis 22? Deus pediu para que Isaac fosse sacrificado. Mas quando Abraão decidiu sacrificar Isaac, que Deus viu que ele não ia de maneira nenhuma
deixar de cumprir, ele ia obedecer, Deus teve que intervir, senão Abraão matava Isaac, está no texto. Deus falou com ele 2 vezes no capítulo 22, que ele ia imolar o filho. Para quem não sabe o que é imolar, vou usar aqui um sentido figurativo, é pegar um facão bem amolado e cortar pelo meio. Não é cortar o pescoço. Cortar o pescoço é degolar, ele ia imolar. Cortar o menino pelo meio. Aí Deus desce e fala, não, Abraão. E quando ele olha para trás, ele vê o cordeiro preso pelas cordeiras. Deus proveu para si um cordeiro. Aleluia. É por isso que o Monte Moriá foi chamado de Deus proverá. Mas o nome daquele altar era o altar da vida. Porque Abraão subiu para matar. Mas ele desceu com seu filho vivo. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: tem vida no teu altar. Coloque a mão no teu coração. Diga, tem vida no meu altar. E eu vim aqui só para encerrar com essa palavra. Os teus sonhos que estavam mortos, Deus está ressuscitando. Aquilo que estava morto em alguma área da tua vida, Deus está trazendo vida. Então eu vou repetir de novo. Talvez em alguma área da tua vida, algumas coisas haviam morrido, mas Deus está ressuscitando alguma área da tua vida para dizer para você: no teu altar não haverá morte, mas no teu altar haverá vida. Deus está trazendo vida para alguma área da sua vida. Deus está trazendo vida para alguma área da tua história. Eu encerro. Lembra que eu disse que Abraão levantou 4 altares. Quantos altares? Por onde Abraão passou, ele levantou um. O único lugar que Abraão não levantou nem um altar em uma casa foi no Egito. Você vai ver Abraão levantando altar em Canaã, em Siquém, em Betel, no Moriá, mas no Egito, diga para alguém que está do teu lado: o único lugar que Abraão não levantou um altar foi no Egito. E foi no Egito que a sua descendência se tornou escrava. Entendeu? No lugar que você não levanta altar, você se torna escravo. Na área da tua vida que você não levanta altar, você se torna escravo. Eu vou repetir para encerrar. Isso aqui é espiritual. Se você vai dormir depois, não sei, mas isso vai mexer com a tua mente de noite. No lugar da área da tua vida que você não levanta o altar, você se torna escravo. E Deus me trouxe aqui para dar essa palavra, para te ensinar que se você está sendo escravo de alguma situação, de alguma área da sua vida, se coloque no lugar do nome de Jesus. Diga para alguém que está falando, não seja sério, mas aonde eu pisar eu vou levantar a mão. Aleluia. Aonde eu chegar eu vou levantar a mão. Aonde eu for eu vou levantar a mão. Aleluia. Feche os olhos, feche. Eu queria que a graça preparasse o louvor. Quando ela prepara o louvor, eu vou orar com você. Abra os teus olhos, por favor. Comece a falar com Deus, Senhor, qual é a área da minha vida que está me escravizando?
Qual é a situação da... Fala com Deus, fala assim, qual é a situação? Se você não sabe, diga assim, qual é a situação que eu preciso levantar o altar? Qual é a situação que está me escravizando?